Rapaz, você tá doido, o bicho tá pegando dentro do Supremo Tribunal Federal. Uma matéria da Gazeta do Povo expõe que acabou de acontecer um racha político gigante que chegou ao STF. E esse racha político envolve um procurador que fez denúncias contra assessores do Supremo Tribunal Federal e acusa esses assessores dos ministros de ações criminosas. Dessa vez é um procurador que está fazendo essas acusações. Inclusive já fez uma petição que já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Meu irmão, esse racha aí pode ter impactos pesados, né, sobre o Supremo Tribunal Federal. Outro ponto também que a gente precisa falar o governo de esquerda acaba de anunciar uma emergência econômica grave depois das medidas anunciadas pelo Donald Trump e as tarifas. Pois é, e aí vai ter gente defendendo, né? Mas presta atenção no que está acontecendo, né? Esse caso absurdo, né, que foi anunciado agora, o presidente teve que anunciar decreto, né, de emergência econômica. Meu irmão, é a esquerda tomando conta, é a esquerda no poder. Vamos lá, outro ponto que a gente precisa falar: inelegibilidade. Pegou muitas pessoas de surpresa uma decisão que acabou de sair da justiça, revertendo a inelegibilidade de uma figura muito pública e notória da direita, dando a ela a possibilidade de concorrer em 2026. Pois é, a gente vai falar sobre isso. Esse assunto é impactante, é um assunto que eu sei que muitas pessoas esperam, né, debater muito ainda, que é a questão das decisões do Supremo Tribunal Federal, de ficar colocando, né, inelegibilidade. Isso sim, para mim, é uma tentada à democracia, né, tirar pessoas, né, do pleito eleitoral, mas não é uma coisa típica do Brasil, é uma coisa típica de governos progressistas, né? A gente está vendo o que está acontecendo com a Marine Le Pen, né? Lá na França, a gente viu coisas ainda mais graves acontecendo em outros países onde a direita está sendo impedida de concorrer, né? Mas essa decisão abre importantes precedentes, tá bom? Abre importantíssimos precedentes. Outro ponto também é que eu tinha colocado para vocês uma matéria do Carlos André Asa, vocês devem lembrar disso, onde tinha foto do Bolsonaro com os governadores e ele falava: olha, todo mundo tá ali não é por causa do Bolsonaro, tá só esperando para segurar a alça do caixão do Bolsonaro, um termo figurado, né, da linguagem, ou seja, todo mundo só tá querendo a herança do Bolsonaro para ser o próximo presidente. E aí agora, nesse mesmo momento, veio uma declaração de um governador dizendo que já está pronto para ser a oposição ao PT e o nome da direita. Outra matéria que eu quero falar com vocês também, né, é um acordo de cooperação, né, bem peculiar. Supremo Tribunal Federal e Supremo Tribunal da China. Será que pode sair coisa boa disso? Sei não, hein? Vamos debater tudo isso. Tem muita pauta importante para a gente falar nesse editorial. É óbvio, não esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda muito. A gente está com uma meta ousada, bater 2 milhões de seguidores. Eu acho que a gente consegue isso, tá? Então, ajuda a gente aí. Outro ponto também é, se você não visitou a nossa biblioteca digital, te recomendo demais conhecer a nossa biblioteca. A gente está com muitos livros bons. Para você que está querendo entender um pouquinho mais de investimento, recomendo demais Segredos dos Ricos nos Investimentos. O livro tá top. Você vai gostar, tenho certeza disso, tá bom? Mas bora lá, vamos de matéria. Eu sei que você não tá aqui pelos meus lindos olhos azuis, né? Nem estaria, né? Você tá aqui para saber o que tá rolando nessa república tupiniquim chamada Brasil, por alguns conhecidas como Bostil, né? Mas não fala assim do meu país, que eu amo essa peteca aqui, apesar do problema. Mas vamos lá. O que tá rolando, né? Matéria da Gazeta do Povo. Racha político no Maranhão chega ao STF com suspeitas sobre assessores do Flávio Dino. O que rolou? Rolou uma desavença política lá no Maranhão. Grave, tá? O atual governador do Maranhão entrou numa briga com um deputado, o Otelino Neto, que é do Solidariedade. E aí eles acusam que o Flávio Dino, né, enquanto político e não ministro do Supremo Tribunal Federal, era tendente a ajudar o Otelino, né? Então ele é
não concordava com algumas posturas do governador atual do Maranhão. E é o reduto político do Flávio Dino. Um procurador entrou com uma denúncia no próprio Supremo Tribunal Federal e essa petição já está na mão do ministro Alexandre de Moraes. Esse procurador acusou os assessores do Flávio Dino de beneficiar o aliado político do Flávio Dino. Por quê? Esses assessores, 2 assessores do Flávio Dino, também eram procuradores do Maranhão. Só que estão afastados porque estão lá no gabinete do Flávio Dino. Só que mesmo afastados, o procurador do Maranhão acusa que eles acessaram o sistema interno do Ministério Público do Maranhão, obtiveram dados e provas de forma ilícita, ou seja, criminosa, e repassaram esses dados para o aliado político do Flávio Dino. E aí essa petição acabou de chegar no ministro Alexandre de Moraes. Se isso ficar configurado, isso pode até respingar no próprio Flávio Dino, uma vez que o Flávio Dino tem alianças políticas ainda dentro do Maranhão. É isso que diz essa matéria do Gazeta do Povo aqui, ou seja, o bicho está pegando, né? O jogo está pesado para o lado aqui do Flávio Dino depois dessa denúncia que acabou de ser feita lá no Maranhão. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é o retrato básico da esquerda, né? Isso aqui é assustador. Mas vamos lá. Maduro decreta emergência econômica na Venezuela. O presidente da Venezuela, esquerdista Nicolás Maduro, de uma democracia relativa defendida pelo atual presidente do Brasil, ele disse que depois da guerra comercial que o Donald Trump iniciou, a Venezuela não tem outra alternativa senão decretar um estado de emergência econômica. Ou seja, pode chegar à falência do Estado venezuelano por completo. Talvez o Donald Trump achou algum jeitinho, né, de pegar um ditador aqui e outro ali. Mas vamos entender isso aqui. O que acontece? Já tinha sido aplicado, né, uma sanção de 10% contra a Venezuela e agora aumentou para 25%. Isso está impactando demais a Venezuela. Um dos principais ativos da Venezuela é o petróleo, tá? Então, um dos principais ativos. O Trump disse que quem comprar esses petróleos da Venezuela sofrerão a mesma sanção. E aí a Venezuela está passando por problemas graves. A primeira é a queda na exportação do petróleo venezuelano. O que está acontecendo? A tarifa de 25% sobre o petróleo, né, fez com que outros países não queiram comprar o petróleo venezuelano, porque o Donald Trump ameaçou uma sobretaxa quem comprar, né, da empresa estatal venezuelana, que é a PDVSA, tá? A PDVSA é estatal, é a Petrobras deles. Quem comprar da Petrobras deles vai ter problemas. Já tinha sido reduzido, né, em 11,5% as compras do petróleo venezuelano. Só que agora, com essa nova tarifa, a previsão é que a redução deles pode chegar a 30% a 40%. Ou seja, vai quebrar o país e o Maduro já sabe disso, tá? Vai quebrar o país. E aí tem a questão da pressão sobre o Bolívar, né? O que os venezuelanos estão fazendo? Estão comprando no mercado paralelo dólar. E aí a moeda, que já é uma moeda esvaziada, está ficando mais esvaziada ainda. Ou seja, a moeda venezuelana está valendo nem papel higiênico, tá? Então, isso aí tá tendo um problema muito grande. Outro ponto. Devido a essa situação, né, a Venezuela já está com a produção abaixo do mercado, né, mais ou menos 800 mil barris por dia do seu petróleo. Só que o que está acontecendo? Com essa nova guerra comercial, está tendo uma possível redução nos preços dos petróleos, tá? Do petróleo, para alguns países. Né? Ou seja, você tem uma demanda maior, você tem que reduzir o preço para vender. Então, se eu tenho menos compradores agora, porque muita gente não quer comprar o produto, porque o produto está sobretaxado lá na Venezuela. Eu tenho mais produto para vender, eu vou ter que vender mais barato. Então, de quebra, a arrecadação, ou seja, já vai cair cerca de 30%, mas vai cair a arrecadação também, porque o restante que sobrou para que eu possa vender, eu estou vendendo mais barato ainda
ou seja, amargando um prejuízo pesado. Pegou maduro, hein? Pegou maduro. Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar de inelegibilidade. Eu até travei a língua. Eu sei que você estava esperando o Bolsonaro. Fiz um clickbait com você aí, mas foi na maldade, tá? Mas é porque é importante. Eu queria que você prestasse atenção no que está acontecendo. Vamos lá. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás decidiu reverter a decisão da primeira instância e manteve o Ronaldo Caiado elegível. Tá? O Tribunal Regional Eleitoral decidiu nesta terça-feira reverter a decisão da primeira instância da Justiça Eleitoral que tinha declarado a inelegibilidade do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, por 8 anos. O último a se pronunciar, o presidente da corte, Luiz Cláudio Veiga Braga, disse que acompanha os demais magistrados da corte. Abre aspas, afastando a punição que for empregada sem nenhuma razoabilidade nos extremos mais descabidos para jogar ou trazer a solução para o seu devido trilho. Tá, isso aqui, né, vai ser inevitável fazer comparações dessa decisão do Ronaldo Caiado com a decisão que alcança o Bolsonaro. Fica ainda mais nítido, escancarada, o conteúdo político das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao Bolsonaro. As próprias decisões vindas do TRE de Goiás aqui escancaram, né, medidas absolutamente absurdas que são a inelegibilidade do Bolsonaro, né, medidas desarrazoadas, como diz o próprio desembargador do Tribunal de Justiça. O Ronaldo Caiado, por sua vez, se manifestou. Ele escreveu o seguinte: aguardei, com muita serenidade e respeito, o julgamento do TRE sobre minha conduta durante as eleições municipais de 2024. Recebo a decisão com um sentimento de tranquilidade e confiança no nosso judiciário. Tá de sacanagem, né? Minha trajetória é de absoluto respeito às leis do nosso país e segurei sempre nesse caminho, tá? Não, as leis estão aí, não são cumpridas, né? Mas assim, abre precedentes, é óbvio, né, que tem muita gente observando, né, o que está rolando dentro desse contexto político todo, né? O ministro Alexandre de Moraes ontem para a revista New York já deu a declaração de que Bolsonaro não volta, se depender dele, Bolsonaro não volta, mas assim, dado o contexto atual, eu já não duvido de mais nada. Eu sou um pouco temeroso, né, até pessimista em relação ao que o Brasil está virando, o ponto que o Brasil está chegando, né? Venezuelalizou, ajuda aí no quebra-língua, venezuelizou legal o Brasil, né? Do ponto de vista econômico, não, os caras já estão em alerta, emergência. Nós vamos chegar lá. Só deixar o Lula mais um pouquinho. Mas ainda não chegamos nesse alerta. Agora, do ponto de vista da falta da liberdade de expressão democrática, esse aí já estamos nessa, né? De opositor perseguido, de opositor calado, essa aí já acho que a gente já pode dar aula para Venezuela. Vamos lá, pessoal. Matéria do R7. Sem Bolsonaro, Zema se coloca como opção para 2026. Lembra que eu coloquei a matéria ontem do Carlos Andreasa dizendo para vocês, ó, tá todo mundo de olho na alça do caixão do Bolsonaro, tá todo mundo só querendo, né, no sentido figurado, todo mundo querendo só o caixão eleitoral do Bolsonaro, tá todo mundo de olho, né? Então o Zema não perdeu tempo, né? Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse nesta terça-feira que caso o ex-presidente Bolsonaro continue inelegível, os governadores de direita terão de conversar muito sobre o que fazer nas eleições de 2026. Apesar disso, defendeu o nome do ex-chefe do executivo como o maior nome da direita brasileira. O presidente Jair Bolsonaro é o maior nome da direita. Continuo confiante que ele pode reverter a inelegibilidade e nós, governadores de direita, com toda certeza, estaremos apoiando esse nome, que é o maior. Caso isso não aconteça, nós vamos ter que conversar muito, declarou a jornalistas durante evento lançado na Casa da Liberdade, da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Tá, e é isso, gente. Ó, ninguém sabe ao certo. Teve um vídeo do Luiz Felipe de Orleans e Bragança
falando que tudo isso é balela, tá? Então ele fez esse vídeo no Brasil Paralelo. Vou até trazer esse vídeo para vocês depois. No Brasil Paralelo. E lá ele fala o seguinte: esqueçam, Bolsonaro não vai ficar elegível, o Tarcísio é o candidato do sistema. O sistema já escolheu o Tarcísio. Inclusive, ele cita uma matéria que é matéria da Veja, já diz o seguinte: o plano T, que é essa publicação dessa capa aqui da revista, né? O plano T, com possível condenação de Bolsonaro e a impopularidade de Lula, aumenta umas pressões políticas e econômicas para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se lance como candidato da direita ao Palácio em 2026. Acostumem-se, o candidato será Tarcísio, vai ter o meu apoio com toda certeza, tá? Mas eu só não vejo no Tarcísio o candidato antissistema. Isto não, tá? Isto não. Então, quando eu falei no último vídeo do Gilvan da Federal, vocês devem ter visto, né? O Gilvan da Federal abriu a fala dele lá e ele falou: não, eu quero mais é que o Lula morra, eu quero que o Lula adoeça, dá um infarto, morre diabo, nem o diabo que é isso. Fecha aspas. É o que o Gilvan da Federal falou. E eu disse pra vocês o seguinte: gente, 2 pontos aqui que eu não concordo com o Gilvan. E vocês brigaram comigo. Primeiro ponto é que não é uma fala inteligente por alguém da direita. Os canhões vão se voltar contra ele. Tá? Então, ainda acho que é uma fala muito boba, uma fala que dá, né, condão da esquerda falar: olha lá os extremistas. Eles desejam a morte de todo mundo. Mas o extremista é o cara de direita que fala isso. Nós temos que mostrar que somos melhores que ele. Pega a visão e presta atenção nessa frase. Nunca debata e discuta com um idiota. Ele vai vencer você por experiência. Ele é mais idiota do que você. Tá? Então nunca desça ao nível dele. E você, o Gilvan fez isso. Então o primeiro ponto é esse. Errou. Segundo ponto. Não é o Lula. Esquece. Se vocês acham, não, mas é o Lula que está comandando tudo isso. O Lula é o Biden, o Lula é o fantoche, né? Ali na presidência da República e tá viajando com a Janja e tá curtindo. O Lula não tá nem aí se ele vai se reeleger, se ele não vai se reeleger. É só um fantoche. O sistema não é o Lula que manda. E o sistema agora vai abrir mão aí, vai abrir aso aí pro Tarcísio. Pelo menos, se eu estiver falando besteira, puxa minhas orelhas, tá? Pode puxar minha orelha. Se eu estiver falando besteira. Mas eu ainda tenho essa visão, que o Tarcísio é o cara do sistema. É melhor do que ter o Lula, pelo menos do ponto de vista econômico, tá? Do ponto de vista econômico, tá? E outra, não vai ter tanto embate assim com... Sabe, é uma forma que o sistema viu de apaziguar. Não, nós vamos colocar o Tarcísio. Tarcísio ontem elogiou o Lula, a postura do Lula em relação ao Trump. Disse que o Brasil vai ter muitas oportunidades com as tarifas do Trump, né? Disse que o STF fez um trabalho muito bem feito e o TSE na defesa da democracia, tá? Então, voilá. É isso aí que nós temos por hoje, tá? Matéria da Revista Oeste. Fachin recebe juízes do STF da China e fala em cooperação. Tá? Entre outros assuntos, o vice-presidente do tribunal e a delegação estrangeira discutiram o papel da inteligência artificial para ajudar nos julgamentos. Pois é, olha só, o Vinícius escreveu o seguinte: eu sinceramente não entendo. Qual é a lógica de uma Suprema Corte, de uma suposta democracia, cooperar-se com o judiciário de uma ditadura opressora, desrespeitadora de direitos humanos? Não seria possível fazer parcerias equivalentes apenas com judiciários de democracia? Claro, democracia é relativa. Daqui a pouco nada me assusta se tiver um acordo de cooperação do judiciário brasileiro com o judiciário venezuelano, né? Do judiciário brasileiro ensinando o judiciário venezuelano como que ele faz o que ele faz sem ser taxado de ditador. Porque lá na Venezuela, eles deixaram inelegível, perseguiram a Corina Machado e todo mundo chama eles de ditador. Aqui no Brasil, o candidato está inelegível, tem gente sendo colocado na mira também, mas ninguém chama. Quer dizer, pelo menos do campo, assim, progressista, né? Já viu, né? Vamos lá, pessoal. Olha só, ontem, né, um tapa na cara dos brasileiros foi feito. No último editorial eu conversei com vocês sobre isso, que é
a decisão de dar 160 cargos comissionados para o judiciário colocar ali quem eles bem entenderem. O Nicolas gravou um vídeo. Nesse vídeo, ele falou umas coisas ali bem na cara do Hugo Mota, que está contra a anistia e colocando pautas do judiciário. Vale a pena conferir. Eu só quero deixar claro aqui para todo o país que nós estamos votando a urgência para poder aumentar funções, 160 especificamente, para gabinetes de ministros do STF. Isso vai gerar custos de 22 milhões em 3 anos. Com todo respeito, não acho que isso é urgente para o nosso país, principalmente se tratando de juízes que envergonham o nosso país, principalmente o direito, que tem dado um péssimo exemplo do que de fato é uma corte, que deveria ser uma corte não política, como, por exemplo, Gilmar Mendes dando entrevista hoje, como, por exemplo, Barroso dizendo que derrotamos o bolsonarismo, como, por exemplo, o ministro agora Moraes fazendo ensaio de fotos. Realmente todo mundo virou popstar. Literalmente o STF custa mais do que a realeza britânica aos cofres públicos, 1 bilhão ao ano. Isso é uma vergonha para esse Congresso estar votando isso aqui como urgência e é uma vergonha também escancarada para o povo brasileiro. Por isso eu encaminho não, senhor presidente. Pois é. Palavras de um homem sensato, né? É isso aí que eu tô falando. Não precisa ofender ninguém, não precisa desejar a morte de ninguém, não precisa nada disso para passar o recado muito claro e objetivo. E é por isso que o engajamento do Nicolas está tão poderoso, né? Porque você não precisa disso, tá? Não precisa. É só ser você mesmo. Vamos lá. Olha só, vou trazer aqui, né, uma pauta aqui onde um advogado ele declara que foi condenado, né, a pagar uma indenização por falas que ele utilizou em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Olha só isso aqui. Dr. Celso Vendramini, condenado a pagar ação indenizatória no valor de R$50 mil, movida pelo ministro Alexandre de Moraes. Matéria foi publicada, né? O foco é na Rota da Justiça, que é o perfil. Eu sempre cito a fonte para vocês. Olá, pessoal. Aqui é o Celso Vendramini, advogado. Estou atuando no Tribunal do Júri há 35 anos, estou com 70 anos de idade. Eu fui condenado agora, dia 7 passado, na 39ª Vara Civil, por uma ação indenizatória movida pelo ministro Alexandre de Moraes através do escritório de sua esposa. A R$50 mil eu vou ter que pagar. Assim que é o juiz, né? E eu quero dizer que tudo isso aconteceu porque eu estava no Tribunal do Júri, né? Lá teve uma discussão com o promotor. Acabei dizendo que o Alexandre de Moraes tinha sido advogado do PCC num contexto de debate com o promotor. Nós podemos falar aquilo que é público e notório em nosso país, no Tribunal do Júri, que eu não cometo crime algum, porque foi público e notório, sai do Brasil inteiro, internacionalmente, né? Depois de uma hora, o julgamento foi encerrado, foi dissolvido o conselho por um problema entre eu, a juíza e o promotor, e o promotor covardemente colocou na ata que eu tinha oferido o Alexandre de Moraes, o ministro, e a juíza pegou esta ata e encaminhou lá para o Supremo Tribunal Federal, para o gabinete do ministro. Essa frase que eu falei no Tribunal do Júri não saiu na imprensa, não saiu na mídia, não saiu do plenário. Só tinham 8 pessoas dentro do plenário. Não teve repercussão em mídia, em lugar nenhum. E agora me condenam, isso que é covardia. Mas nós vamos reverter isso aí. Obrigado. Pois é, você viu o recado aí do Dr. Celso Vendramini, tá? E é assim, cara, tem que ter hoje muito cuidado com o que você fala, muito cuidado mesmo com o que você expõe, com o que você fala, a forma que você fala, tá? Vamos lá, vamos falar sobre anistia. Gilmar Mendes rechaça a anistia, ou seja, não poderia. Isso aqui é um absurdo, uma vez que ele é um ministro do Supremo e que esse projeto pode chegar até ele para que ele julgue. Então, é uma afronta à lei um ministro dizer algo sobre um processo que pode chegar até ele. Eles são ministros, não são políticos. Como eu disse, deveriam atuar como espiões, né? Figuras que você só sabe, né? Agentes secretos. Ninguém sabe quem são os juízes da Suprema Corte. Sabe a hora que sai a decisão ali, né? Não deveriam ficar dando palestra, nem nada disso. Mas que pode haver abertura para revisão. A pressão sobre os abusos que foram tomados nas decisões do Supremo Tribunal Federal está cada vez maior, né? É escancarado, é nítido, né? O que está
acontecendo, né, dos abusos das decisões em relação aos presos do 8 de janeiro. Decisões sem individualização da pena, gente que nunca entrou ali dentro sendo preso. O simples fato de você estar perto, né, ali dos eventos do 8 de janeiro já te colocam na mira e você já está lascado. Entenderam? Então, assim, a grande questão que a gente levanta aqui, a grande questão que a gente coloca aqui é a seguinte. Enfim, o Brasil tem que fazer pressão, tá? Eles vão trazer toda a narrativa. O negócio deles é o controle, tá? Ou seja, vocês têm que ter medo. Se não houvesse o medo, com a indignação que a população está, um evento na Paulista fácil reunia 500, 1 milhão de pessoas. Fácil, né? Mas o povo ainda tem medo. O cara pensa, eu falo, eu vou sair da minha casa, vou sair do Rio Grande do Sul, vou sair do Paraná, para ir até São Paulo para protestar, correndo o risco de chegar lá, perder tudo que eu fiz, perder a minha família, perder a minha liberdade, causar problema para mim, para protestar por um país que talvez já não valha mais a pena. Então é aí, né, que mora o perigo, é aí que chega o resultado que eles alcançaram. Tô certo ou tô errado? Fala para nós, tá bom? Obrigado, pessoal. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para sua família. Gratidão pela confiança, pela credibilidade de estar aqui com a gente, né, acompanhando mais um editorial. Às 4 horas da tarde eu tô de volta com mais um editorial para vocês. Grande abraço.